Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, que diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Aleluia. Você pode se assentar. Louvado seja Deus. Amados, nós bem sabemos que o Evangelho de Cristo, como diz o texto aqui, é o quê? É o poder de Deus e salvação para qualquer pessoa que vier a crer. É poder de Deus para qualquer pessoa, raça, povos, tribos, línguas, nações, condição social. O Evangelho de Deus é poder para a salvação. Não importa quem seja a pessoa, todos nós, sem nenhuma exceção, precisamos de Jesus. Todos nós. Toda a raça humana, sem nenhuma exceção, precisa de Jesus, precisa de salvação. Mas será que realmente nós queremos a salvação? Será que realmente desejamos a salvação? Sabe por quê, irmãos? Porque enquanto o ser humano, ele não reconhece que é pecador, certamente estará incapacitado para receber a salvação em Cristo Jesus. Porque essa pessoa não dará o devido valor, não buscará ao Senhor conforme deve buscar para receber o presente, o dom de Deus. Mas afinal de contas, o quanto o homem é pecador? E quando eu falo homem, eu estou me referindo à humanidade. Afinal de contas, o quanto a humanidade é pecadora? Gostaria de nos relembrar que a cosmovisão cristã é a cosmovisão bíblica. E a cosmovisão bíblica não nos ensina que o homem ele vem evoluindo ao longo dos séculos. Não. Pelo contrário, a Bíblia declara no livro de Gênesis que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Um ser perfeito, não imperfeito como se ensina por aí. Não com uma condição inferior, e ao longo do tempo ele vem evoluindo até chegar em nós. Não, pelo contrário. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, na plenitude de seu conhecimento, da sua inteligência. É isso que Gênesis nos mostra no início da criação. No entanto, algo acontece. O pecado entra através do homem. E ao contrário do que a teoria da evolução ensina, que o homem ele foi evoluindo ao longo do tempo, a Bíblia mostra uma completa degeneração da raça humana após a queda.
O homem tinha uma inteligência porque vivia sob os cuidados de Deus, mas a partir da queda ele começa a cair. Há uma degeneração do homem. Ele começa num patamar, digamos, exaltado. Mas por causa do pecado, tem descido aos mais baixos níveis no que diz respeito ao padrão moral aos olhos de Deus e da própria sociedade, a ponto de ser comparado o seu nível como de um animal. Mas ainda a pergunta fica: quanto o homem é pecador? O quanto a humanidade é pecadora? Como nós falamos, eu quero trazer aqui 4 pontos em que abordam o quanto esse homem é pecador. E antes que eu me esqueça, o título dessa mensagem é: quem sou eu? Quem sou eu? Em primeiro lugar, continuando a leitura aqui, a gente enxerga, como nós acabamos de falar, que houve uma degeneração. Em primeiro lugar, o primeiro tópico é a degeneração da inteligência humana, a degeneração do ser humano. Porque, a partir do versículo 18, Paulo, ele começa a dizer: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O homem começou com pleno conhecimento de Deus. É isso que a gente vê aqui no texto. O homem começou conhecendo a Deus. O homem começou na sua plenitude. Mas após a queda, a partir da queda, mesmo ainda sabendo que existia um Deus, por causa do pecado, em seu coração, ele começa a rejeitá-lo. Por causa do pecado, por causa dessa nova natureza degenerada, decaída, ele começa a rejeitar tudo aquilo que vinha de Deus, o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, o padrão de Deus. No início do versículo 18, ou melhor, no final do versículo 18, diz assim, que detém a verdade em injustiça. Esse termo deter é suprimir, é impedir a verdade de Deus para si mesmo, evitar a verdade de Deus. E o homem, após a queda, começou a fazer isso, evitava a verdade de Deus, que ele não queria mais saber de Deus. Ele queria andar com suas próprias pernas. É como se ele dissesse: Deus, fica aí que da minha vida cuido eu. E ele começou a decair, irmãos. E o mais interessante é que o próprio Deus se encarregou de se fazer conhecido desde o início, através, sabe de quê? Da sua criação. É o que o texto está falando. Versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis. Ah, eu não sabia que existia Deus. Mentira.
Mentira. Olha o que diz. Deixa eu ver se está aqui. Isso. Olha o que diz o Salmo 19, versículo de 1 a 3. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Olha que coisa linda o versículo 3. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Ou seja, a criação proclamava, apontava, sabe para quem? Para o seu autor. A criação estava apontando para alguém, e não era para si mesma. Era para o autor dela, para o verdadeiro autor, para Deus. E ainda assim, o homem se recusou a dar glórias a Deus. E ainda assim, a humanidade se recusou a reconhecer o poder desse grandioso, maravilhoso e poderoso Deus. Ao observar tudo ao seu redor, o homem deveria olhar e reconhecer, nossa, e temer a Deus, e reconhecer a Deus, e glorificar a Deus. Mas apesar de todas essas evidências, assinadas pelo Criador, preferiram abafar essa verdade, abandonando-a. E aí vem a segunda parte. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Versículo do 21 a 23. Em primeiro lugar, a degeneração da inteligência humana, da sabedoria humana. Em segundo lugar, ignorância. Em segundo lugar, esse texto que a gente leu retrata a ignorância da humanidade para com Deus. E por que isso? Uma vez que eles conheciam a Deus, como diz o texto, não quiseram glorificar a Deus, e por não glorificarem a Deus, por abandonarem aquilo que pertencia a Deus, que era o padrão de Deus, o que aconteceu com a sua mente? Se obscureceu. O que aconteceu com o seu coração? Se obscureceu. Se tornou escuro, negro. Se afastou de Deus. Se tornou alguém ignorante quanto às verdades de Deus. E a ignorância foi tanta que, a partir do momento que o homem se afasta de Deus, ele começa a conceber o seu próprio intelecto, vamos dizer assim, a sua própria sabedoria. E acabou se achando sábio. Só que o texto diz que o seguinte, que eles se diziam sábios, que a humanidade se diz sábia, mas na verdade não é sábia, é louca aos olhos de Deus, porque abandonaram o padrão de Deus. E ao abandonar a Deus, a não querer nada com Deus, aí o que eles fazem? O ser humano, irmãos, foi criado, digamos, com uma necessidade espiritual. Aí ele abre mão de Deus. Não quer saber do Deus verdadeiro. Mas ele sente essa necessidade de algo espiritual. Então o que ele faz? Muda a glória do Deus incorruptível por ter rejeitado a verdade de Deus e passa a viver
a sua própria verdade. E passa a construir a sua própria verdade. Como diz aqui no versículo 23. Vou ler desde o início aqui. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Ou seja, o primeiro Deus do homem foi ele mesmo. Aí depois, o nível vai decaindo, irmãos. Não para por que não. O nível vai caindo. Vai decaindo. Ele era um ser inteligente. Foi criado com inteligência para a glória de Deus. Mas abre mão de tudo isso por causa do pecado. E aí o nível vai caindo. E ele abandona o Deus incorruptível e passa a adorar ao homem corruptível, a si mesmo. Mas não para por aí, porque Paulo continua dizendo: e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Olha só que coisa terrível que aconteceu com a humanidade. Abandonaram a Deus. Mas sentindo a necessidade espiritual, eles começam a se adorar. O primeiro objeto de idolatria que a gente vê em Gênesis é o próprio homem. Quando a serpente diz para Eva: olha, você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Olha aí, é o homem. O primeiro objeto de idolatria, o homem. Só que a degeneração não para, ela continua, e continua descendo o nível aos olhos de Deus. Porque, não satisfeito apenas com o bípede, o homem, o ser humano, ele também procura outros animais para adorar, para substituir a Deus. E assim vem acontecendo desde o início da humanidade. A degeneração dessa humanidade. Eles abandonaram a verdade, não quiseram glorificar a Deus. Sua mente se tornou sombria, obscura. Da mesma forma como seu coração, criaram o seu próprio Deus. Primeiro foi o eu, e depois foi um monte de outras coisas. Hoje, se adora tantas coisas como divindade, de fato, inclusive coisas, não mais apenas animais, mas objetos, a natureza. Eles adoram a tudo, menos a quem se deve adorar, que é o Criador. E você vê que há um culto hoje, e já de longa data, à sabedoria do homem, ao conhecimento humano. Mas Deus chama esse conhecimento, sabe de quê? Loucura. Loucura. O homem tem idolatrado o conhecimento. Eu não quero dizer para os irmãos que seja errado estudar. Não, a questão não é essa. Mas o homem tem a ciência como um Deus. E não glorifica a Deus por causa da ciência. Hoje, nos dias de hoje ainda, o homem tem a ciência como um Deus. E não vê que Deus deu conhecimento e sabedoria ao homem, para que o homem pudesse evoluir na ciência. A história continua, irmão. A história de degeneração do ser humano continua através dos séculos. E não para por aí a decadência da humanidade diante dos olhos de Deus. Porque se em primeiro lugar houve uma degeneração, em segundo lugar, por terem abandonado o conhecimento de Deus, houve ignorância, abraçaram o seu próprio conhecimento. A Bíblia declara que um abismo chama um outro abismo. E por conta disso, por conta dessa ignorância do homem, que redundou, que acabou, que resultou em idolatria, o nível desce ainda mais. Porque a idolatria abre as portas, sabe para quê? Para imoralidade.
Olha o que Paulo está dizendo: imoralidade. Terceiro lugar, os desejos contrários à vontade de Deus. Versículo 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Vejam que o padrão vejam que a degradação continua. Paulo continua narrando a degradação da humanidade, porque se afastou de Deus. Uma das coisas que eu costumo dizer, irmãos, é que quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado. E o contrário também acontece. Quanto mais longe de Deus, mais próximo do pecado, mais monstruoso o ser humano fica. Abriu mão do conhecimento de Deus, veio a ignorância. E por sentir a necessidade de adorar alguma coisa, por ser um ser espiritual, veio a idolatria. E a idolatria não parou por aí. A idolatria gentilmente abriu a porta da imoralidade. Sabe por quê, irmãos? Porque a partir do momento em que, tendo como o principal foco da idolatria, o homem ele se torna o seu próprio Deus. E como seu próprio Deus, ele não tem que prestar contas a mais ninguém. Ele não vai se sentir culpado mais, sabe por quê? Porque ele é seu próprio Deus. Então, como sendo o seu próprio Deus, ele vai estabelecer as suas próprias regras. Então, para ele, não há certo e não há errado. Porque o eu está no centro. Ele abandonou a Deus. A humanidade abandonou a Deus. E não há mais limites, não há mais certo, não há mais errado. A humanidade é quem faz as suas regras. Ignora a Deus. Eles agem conforme o seu bem entender, para satisfazer os seus mais infames desejos. Não há limites, não há regras. E eles vivem, ou melhor, querem viver longe de qualquer julgamento. Afinal de contas, ele mesmo estabelece as suas regras. E é por isso, amados, que a gente percebe hoje um ataque tão grande à palavra. Porque eles não querem se sentir culpados. A todo tempo estão rejeitando a Deus. Eles não querem sentir a culpa. Eles não querem sentir o peso do julgamento de Deus sobre si. E atacam a palavra por causa disso. Embora eles tentem desmerecer a veracidade da palavra, a prova de que ela é verdadeira é que eles querem anulá-la. Se eles pudessem, como acontece em muitos países, destruiriam, proibiriam a palavra. Se ela não fosse tão eficaz assim, por que se preocupar com algo tão antigo? Porque a palavra de Deus é verdadeira, porque a palavra de Deus é poderosa. É por isso que querem reescrever a palavra.
Por isso que querem tirar alguns textos, querem distorcer a palavra, é por isso. Porque a palavra de Deus é verdadeira. E eles não suportam a luz, como foi dito aqui hoje pela manhã. Eles não querem vir para a luz para que as suas más obras não sejam expostas. E a palavra lança essa luz. É por isso. É por isso. No entanto, amados irmãos, o julgamento de Deus já começou há muito tempo. O julgamento de Deus já começou há muito tempo, sabe por quê? Pelo simples fato de Deus permitir que a humanidade vivesse do jeito que ela quer. Já começou. A pior coisa que existe para a nossa humanidade, amados irmãos, a pior coisa que aconteceu para a humanidade foi a humanidade virar as costas para Deus, virar as costas para os padrões de Deus, que são segurança para nós, e dizer: eu não preciso de ti. Eu quero viver do meu jeito, eu quero viver da minha maneira, eu quero viver sem culpa, eu quero viver sem limites. É a pior coisa. É a pior coisa, sabe por quê? Porque chega um momento em que Deus diz: não vai, não vai, não vai. A pior coisa é quando Deus diz: vai. É só olhar para a nossa sociedade hoje. É só olhar para o nível de degradação moral em que a nossa sociedade vive. E eu falo a nível mundial. O julgamento de Deus já começou. No momento em que o Senhor permitiu que eles vivessem conforme a inclinação de seus obscuros corações. Mas por mais que ignorem a verdade divina, a palavra do Senhor declara em 1 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 9 a 10, diz o seguinte: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Nenhum desses herdará o reino de Deus. Por terem abandonado a verdade. Mulheres mudaram o costume, o uso natural do seu corpo, se entregando à homossexualidade. De igual forma, os homens também. E isso a Bíblia chama de pecado. Pecado. A Bíblia declara que quem comete essas coisas não herdará o reino dos céus. Ainda que toda a sociedade aplauda, ainda que toda a sociedade bata palma, ainda que muitas igrejas não tratem mais do assunto, a Bíblia declara que quem comete essas coisas não herdará o reino dos céus. E tudo porque viraram as costas para Deus. Só que não para por aí, irmãos. O nível de degradação é muito grande. No versículo 28, em quarto lugar, a falta de reconhecimento do erro. Diz assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm.
estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios e infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. A humanidade se degenerou, porque rejeitou a Deus. Só que eles não ficam satisfeitos em ir para o inferno sozinho. Não estão satisfeitos em ofenderem a Deus sozinhos. Não estão satisfeitos em se corromperem cada vez mais, em se degenerarem, se degradarem cada vez mais. Não estão satisfeitos apenas com suas mentes distorcidas, depravadas, incapazes de discernir as coisas corretamente, não estão satisfeitos com isso. O nível de degradação se acentuou tanto, mas tanto, que esses homens estão completamente rebelados contra Deus, como também batem palma e aplaudem aqueles que fazem o mesmo que eles. Não apenas uma coisa ou outra. Eles se entregaram a tudo aquilo que é contrário a Deus. A humanidade se entregou a tudo aquilo que é contrário a Deus. Tudo. Tudo aquilo que é abominável aos olhos de Deus. Mas o que muitos não querem ouvir, ou pela obscuridade de suas mentes e corações, não conseguem entender, é que todos são indesculpáveis diante de Deus. E se permanecerem dessa forma, perecerão. Romanos, no capítulo 3, versículo 12, declara que todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. O homem vem tendo tempo para se arrepender. A humanidade vem tendo tempo para o arrependimento, apesar de ter praticado todas essas coisas. E algo muito interessante, irmãos, nesse versículo 18 ao 32, que eu li aqui para nós, melhor, ao 31, é que eu citei aqui, humanamente falando, não apenas a característica de uma pessoa, mas de toda a humanidade. O que eu citei aqui, o que está registrado aqui no versículo 18 ao 32, é a característica de toda a humanidade. A Bíblia declara que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Mas e quanto ao texto que você leu no início? Amados, ainda que nós
não pratiquemos muitas dessas coisas que nós lemos aqui, a nossa natureza humana está inclinada para todas essas coisas. Essa é a característica natural de qualquer pessoa. Todo homem que não tem a Deus está inclinado para essas coisas. E ainda que alguma das pessoas que não servem a Jesus não façam essas coisas, o coração dela e a mente dela também está obscurecida pela influência do pecado. O título dessa mensagem é Quem Sou Eu? E por que nós colocamos esse título? Porque enquanto você, que ainda não serve ao Senhor Jesus de todo o seu coração, não reconhecer a natureza pecaminosa, o grau, o nível da natureza pecaminosa que há em você, você não vai buscar a Cristo como deve. Por isso que é importante se reconhecer. Por isso que é importante se reconhecer como um vil pecador. Porque se reconhecendo como um vil pecador, você pode correr para Cristo. Como um dia eu precisei correr. Porque não há como buscar por salvação se eu não me reconheço perdido. Não há como buscar pelo Salvador se eu não entendo que eu preciso ser salvo. Por melhor que você seja, se você entrou aqui nessa noite e não serve ao Senhor Jesus, talvez você seja alguém trabalhador, cumpridor dos seus deveres, talvez tenha uma família linda, ou não, eu não sei, não conheço a sua vida. Mas o fato é que toda a humanidade precisa de Deus. E Deus proveu essa necessidade da humanidade através do seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Quem não tem a Jesus está debaixo dessa característica. E aquele que tem a Jesus, essa característica aqui que nós relatamos, ela foi mortificada. Foi mortificada. Como? Como eu posso me desvencilhar dessa natureza tão repugnante que você falou? Humanamente falando, você quer saber como? Impossível. Impossível. Não dá. Isso vem desde o início. Desde os nossos primeiros pais que pecaram. O pecado está impregnado em nós e não há o que nós possamos fazer para extirpar o pecado, essa doença eterna. Não há como. Humanamente falando, não. Mas há uma única solução. E é por isso que eu estou aqui. Há uma única saída. E essa saída não vem de você, não vem de mim, não vem de placa de igreja. E é aí que entra o versículo que a gente leu no início. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Sabe por quê? Porque ele é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Aleluia!
para mudar essa condição que o homem naturalmente possui, amados irmãos. Não é por obra humana, é por obra sobrenatural, é obra de Deus. É exclusivamente uma obra de Deus. E o que compete a nós é reconhecer a doença, é entender que nós estamos doentes, ou estávamos doentes, para quem já recebeu Jesus, mas aquele que ainda não recebeu, assim como um diagnóstico de uma doença terminal, quando a pessoa recebe, tem gente que não aceita. Não tem isso não. Vai morrer, porque não tem tratamento, não vai buscar tratamento. Agora, quando a pessoa, recebe diagnóstico com precisão, como é grave, e vai buscar tratamento, é diferente. Normalmente ela é curada. E com o Evangelho, tem cura da alma. Com o Evangelho tem cura da alma. O Evangelho tem cura da alma, irmãos. Por isso que Paulo disse que não se envergonhava do Evangelho, porque era poder de Deus transformar esse monstro que eu relatei aqui, ou melhor, que Paulo relata aqui, eu apenas li, em nova criatura. É só por um poder muito grande, o poder de Deus. Aleluia! É só pelo poder de Deus, porque poder e salvação para todo aquele que nele crê. Se houver alguém aqui nessa noite que por algum motivo ainda não se rendeu a Jesus Cristo, o meu convite é: se arrependa dos seus pecados e corra para Cristo, porque Ele vai transformar a sua natureza, que é exatamente essa aqui que eu narrei. Um dia eu entendi qual era a minha natureza, amados irmãos, e eu precisei correr para Cristo e pedir para que Ele mudasse a minha natureza. Porque eu sabia que eu era digno de morte, porque eu sabia que eu era digno de condenação. Enquanto isso não, entrou na minha mente, eu não busquei pelo Senhor, eu não buscava pela salvação, mas no momento que eu compreendi o quão imundo eu era aos olhos de Deus, e eu compreendi por causa do Evangelho, eu compreendi por causa da ministração da palavra de Deus fiel. Enquanto eu não compreendi, eu não corri para Cristo como eu deveria correr. Eu vivia uma vida de falsidade, eu vivia uma vida de religiosidade. Mas quando eu compreendi o meu real estado, eu corri para Cristo, porque o poder dele se manifestou em mim. Ele me deu oportunidade, apesar de eu declarar a minha inimizade contra ele, por causa dos meus pecados. Ele estendeu a mão de graça para mim e me ofereceu salvação. Versículo 17 que a gente leu: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Hoje eu estou em Cristo, porque fui salvo por meio da graça, por meio da fé. E isso não veio de mim, foi um presente de Deus. Não veio por nada que eu pudesse fazer, para que eu não me gloriasse, mas foi única e exclusivamente por mérito dele. O que eu precisei fazer foi clamar, foi pedir por socorro, foi pedir por ajuda, foi dizer: Senhor, eu estou perdido, salva-me. O desejo do meu coração é que você, que ainda não recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador, que ainda não o confessou como seu Senhor, faça isso quanto antes.
Porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora em que Jesus virá, ou que nós nos despediremos dessa terra. Talvez possa ser o último culto de alguém aqui, nós não sabemos. Alguém sabe? Eu não sei. E se você não tem a Cristo, você é exatamente como Paulo descreve em Romanos 1, do 18 ao 32. Mas eu não faço isso, você está equivocado. Não, a Bíblia diz que todo aquele que não está em Cristo é inimigo dele e é um pecador. Ainda que você não faça, o seu coração está inclinado para essas coisas. A sua natureza está inclinada a fazer essas coisas e a desagradar a Deus. É por isso que nós precisamos de salvação. Para que a nossa natureza seja transformada. A Bíblia declara, e se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura é. As coisas velhas, essas coisas aqui, ó, que eu li, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Abre mão dessas coisas velhas. Ou talvez se você, que já está em Cristo, mas por algum motivo tropeçou. Por algum motivo você tropeçou. E tem tropeçado dia após dia. E não consegue se reerguer. E o desânimo já te abraçou, já tomou conta de você. E talvez você tenha voltado a praticar as mesmas coisas do passado. Talvez aquele velho homem que havia sido sepultado no batismo, ele tenha se reerguido. Ainda há chance de arrependimento. Não se deixe enganar. Satanás, ele mente para você o tempo inteiro, dizendo que você é um derrotado, uma derrotada, que acabou para você, que você já está perdido, que você pertence a ele. Não, não, não. Maior é o Senhor. Muito mais poderoso é o Senhor. Arrependa-se enquanto há tempo. Volte para Deus enquanto há tempo, enquanto você está respirando. Misericordioso é o Senhor, longânimo. O Senhor está pronto para perdoar. Jesus foi revelar, ele se revelou para isso, para desfazer as obras do inferno. E foi por isso que Paulo disse que não se envergonhava do Evangelho, por causa desse poder. Poder que pega um ser racional, que por ter virado as costas para Deus, se comporta como se fosse um ser irracional. O poder do Evangelho, o poder de Deus é tão grande, que pega esse ser, que se tornou irracional, e transforma ele, e faz esse ser em nova criatura, para a honra e para a glória do nome dele. Isso é maravilhoso, irmãos. Quero convidar você a se colocar de pé. Quem sou eu? Será que você pode se perguntar? Não precisa responder para mim, não. Quem sou eu? Responde para você mesmo. A sua natureza foi mortificada? A sua natureza foi mortificada? Ou você ainda possui essa natureza que nós narramos aqui? Tão desagradável de se ouvir, mas de suma importância. Quem sou eu?
Quem sou eu? O texto aqui, versículo 16, Paulo fala: porque não me envergonho do Evangelho. E tem uma canção que fala exatamente sobre isso. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Ele revela a justiça de Deus, revela a justiça de Deus, de fé em fé, de fé em fé. É bem pequenininho. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Ele revela a justiça de Deus, revela a justiça de Deus, de fé em fé, de fé em fé. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Ele revela a justiça de Deus, revela a justiça de Deus, de fé em fé, de fé em fé. Você pode cantar comigo mais uma vez? Porque eu não me envergonho do Evangelho, do Evangelho. Ele revela a justiça de Deus. Revela a justiça de Deus, de fé em fé, de fé em fé. Continua tocando, Cleiton. Senhor, o desejo do meu coração é que o teu Evangelho seja revelado aos corações, ó Senhor, todos os corações. E aquele que se enxergar, Pai, com essa característica degenerada, Senhor, que corra para o Senhor enquanto há tempo. Aquele que se enxergar, Senhor, ainda que não faça, ou mesmo se fizer alguma dessas coisas, ó Senhor, ou muitas dessas coisas, que venha reconhecer ao Senhor como o único e suficiente Salvador, que venha clamar por socorro, por ajuda, que venha, Senhor amado, te buscar de todo o coração, Senhor, a fim de alcançar a salvação que há em Ti, Jesus. Ó Deus, só busca por salvação quem se entende perdido, Pai. Quem se reconhece doente, espiritualmente falando. Só busca, Senhor, por cura da alma, Senhor. Só busca por restauração, Senhor amado. Quem se vê, Senhor, doente. Quem se entende como um pecador. Quem se entende como um miserável, pobre, cego e nu, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, aqueles que estão em nosso meio, Pai, que ainda não tiveram essa revelação, Senhor, que o Senhor lhes abra os olhos, ó Pai, a fim de que corram para Ti, Senhor, de todo o coração, alma, força, entendimento, Senhor, para que possam alcançar a salvação, Pai. Para que possam ser restaurados, ó Senhor amado, para a honra e glória do Teu nome santo, Deus.
Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. E se houver alguém aqui em nosso meio, Pai, que apesar de estar em nosso meio há algum tempo, se reconheça, Senhor, com essas características, ó Pai, degeneradas, que se arrependa e se volte para Ti imediatamente, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Salva, Senhor. Trabalha, transforma, liberta pelo poder que há em Teu nome santo, Deus. Em nome de Jesus, ó Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Deus.